Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. Começando agora mais uma edição do Jornal Abre Aspas, edição desta terça-feira. Estamos numa terça-feira, dia 13 de novembro de 2018, e a transmissão é simultânea com o Facebook do Jornal Vale, junto com o Facebook da SP-Rio+, e você também acompanha essa transmissão pelo nosso portal spriomais.com.br. Nos destaques de hoje, Jair Bolsonaro chega em Brasília para discutir a reforma da Previdência. Ex-ministro Joaquim Levy aceita o convite para presidir o BNDES em novo governo. Em depoimento, o ex-assessor de Lula diz que fazia pagamentos em dinheiro por obra em sítio de Atibaia. Justiça manda soltar Joesley Batista e outros investigados por corrupção no Ministério da Agricultura. Rock in Rio libera a venda antecipada e ingressos já se esgotam em menos de 2 horas. As homenagens e o adeus a Stan Lee, uma lenda da história em quadrinho e responsável pela criação de heróis emblemáticos da Marvel Comics. Também no esporte você vai acompanhar os preparativos para mais uma partida pelo NBB, o Novo Basquete Brasil, onde o São José, confiante, entra em campo aí enfrentando o Flamengo amanhã. Essas e outras informações dentro de instantes. E aí, Beto? Prato tá bom? Ah, bom tá, mas bom mesmo é viver em São José. Com o programa Minha Praça de Volta, a Prefeitura está recuperando as áreas públicas para levar mais segurança e lazer às famílias. E também gera oportunidade para o pró-trabalho. E a cidade está sendo bem cuidada com a nova coleta de lixo e limpeza pública, que agora tem alto índice de aprovação dos moradores. Porque você sabe, só é bom mesmo quando é bom pra muita gente. Prefeitura de São José dos Campos. Você quer saber mais? Acesse o site da Prefeitura. Muito bem, retornando com a edição de hoje do Jornal Abre Aspas, eu já quero iniciar a edição de hoje com a presença aqui nos estúdios do Lincoln Delgado, que é advogado ambientalista, que está conosco mais uma vez na bancada. Bom dia, Lincoln. Obrigado pela companhia. Eu agradeço mais uma visita. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios o gerente de engenharia da concessionária Tamoios, que é o Robson Ávila, a qual que também quero agradecer, Robson, a presença. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado. É importante a gente estar trazendo o Robson aqui justamente por ocasião aí das recentes chuvas, né, que complicaram a vida de muita gente lá no Litoral Norte, infelizmente, e a Tamoios que ficou parada e ficou interditada durante muito tempo. Como é que vai ficar agora para esse feriadão? Eu queria saber, Robson, como é que está a situação atual da rodovia dos Tamoios, até porque existia uma atenção especial com relação também aos danos à rede elétrica, né? Como é que está a situação atual? Bom, atualmente a gente já fez toda a retirada de material e limpeza da pista. No domingo, às 17 horas, a pista foi liberada. Nós estamos tomando uma série de medidas de contenção e mitigação de vir terra para a pista, colocando barreiras nos lugares nos 23 pontos que tiveram escorregamentos, né? Uhum. E já estamos recuperando a rede elétrica. Então, a rede elétrica hoje, do quilômetro 81 ao 74, a iluminação já está restabelecida. E a gente espera restabelecer dos 74 até o 65 nos próximos 10 ou 7 dias, aí uma semana mais ou menos, já está 100% restabelecido. Ainda tem a cautela para o motorista que segue viagem, principalmente quando tem neblina, à noite e tudo mais, nesses trechos. Então, é bom reforçar que ainda tem essa cautela. Mas para o feriado agora, que é a grande preocupação de muitos que vão aí pegar a estrada e que não querem, de repente, também fazer uma volta maior aí, né? Principalmente a Tamoios, ela acaba sendo um acesso mais facilitado para quem é, por exemplo, aqui da região de São José dos Campos. A Tamoios, ela, com essas obras emergenciais e tudo mais, ela garante um respaldo aí. E como é que ficará também o trabalho, que parece que vai ter questões extras aí, vai ter uma situação reforçada aí para o feriado, especificamente para o feriado? Não, exatamente. Hoje a rodovia dos Tamoios, ela está em condição segura. Uhum. Todas as ações de mitigação de risco, elas foram tomadas. Para o feriado será feita uma operação especial, então será feita a famosa operação descida, que é deixar 2 faixas para descer e na volta 2 faixas para subir. Mas é claro, se a gente voltar a ter chuvas intensas,
Nós estamos monitorando e, sim, se caso tiver chuvas intensas, pode ser por segurança a rodovia fechada. Mas isso será feito comunicando todos os meios de comunicação aí. Robson, muita gente está atribuindo essa queda de barreiras às obras da Tamoios, né? Eventualmente tem que ter implosão de rochas, tem que ter corte de taludes, e que, de repente, isso poderia também ser um efeito que causou esse problema de paralisação. Isso tem a ver com a chuva, tem a ver com as obras? Como é que você pode resumir isso para a gente? Lincoln, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito pertinente. E eu queria esclarecer aqui, esses deslizamentos em nada têm a ver com as obras, né? Muito pelo contrário, os pontos que nós estamos fazendo obras são pontos que nós estamos aumentando a segurança da rodovia. São lugares onde nós começamos a fazer as terraplanagens já com contenções. Isso aumenta em muito a segurança da rodovia. Os lugares que houve os deslizamentos foram encostas naturais. Encostas essas que com chuvas muito intensas, elas sofrem um processo natural de escorregamento. Então, a gente tem aí diversos estudos que mostram que 100 milímetros de chuva em 72 horas gera uma alta probabilidade de escorregamento em costas do Serra do Mar do litoral paulista. E na quinta-feira, entre quarta e quinta-feira da semana passada, nós chovemos 300 milímetros em 24 horas. Né? Muita coisa. Então, realmente, foram as encostas naturais que perderam a capacidade geotécnica de sustentação. E aí você tem a lama com a vegetação escorrendo sobre a rocha, vindo parar na pista, né? E é importante ressaltar, né? Esse estudo nós temos 5 estações meteorológicas na Serra e nós temos um sistema de alerta. E quando nós chegamos no nível de alerta, nós paralisamos a rodovia. Não tivemos nenhuma queda de barreira com usuários, com motoristas na rodovia. Todos vieram a acontecer após a paralisação. Então, assim, nós, com o sistema instalado, garantimos a segurança do usuário, né? Era possível, então, se prever a queda de muitas barreiras pelo índice pluviométrico ou não? Realmente foi uma surpresa para vocês também a quantidade enorme de barreiras? Na verdade, assim, a surpresa foi o índice pluviométrico ter chegado a 314 milímetros. Isso foi uma grande surpresa. Mas nós, a partir de 100 milímetros, já sabemos que há alta probabilidade. Então, com 100 milímetros, se fecha a rodovia. Quando continuou a chuva a 100, 150, 180, nós já conseguimos identificar que poderia, sim, cair muitas barreiras, né? Quando ultrapassamos de 200 milímetros, elas começaram a ocorrer com bastante intensidade. Algum motorista isolado em trechos que não teve que ser retirado de uma forma mais emergencial? Ou... Não, nenhum. Nós realmente bloqueamos a rodovia antes de ter qualquer queda de barreira. Então, as barreiras vieram a cair sem ninguém estar na pista, né? Isso a gente atribui um grande sucesso ao nosso sistema de monitoramento. Foi bem atípico, né? A gente tem estava mostrando a imagem, uma das imagens aí, realmente as imagens que circularam aí, tá? Uma das imagens da própria concessionária, né, da Tamoios, durante todo o trabalho. Realmente foi bem atípico essa situação. E qual que seria a orientação para a gente passar diretamente para o motorista que pretende pegar a rodovia neste momento? Como você disse, ela está segura, mas, logicamente, vocês têm todo esse trabalho de monitoramento que pode ser, enfim, interditado e tudo mais, dependendo da situação do tempo. Qual que é a orientação que você deixa para o motorista que for pegar a rodovia dos Tamoios nesse período, agora pegando aí o período do feriado, né? Não, a questão importante para os motoristas, realmente, nós ainda estaremos com um pedaço da serra ainda sem iluminação. Então, assim, a rodovia existe toda a sinalização noturna, mas a iluminação ela ajuda muito o motorista. Esse problema da energia, ele afetou a rodovia só em si ou alguma comunidade também, Robson? Aproveitando um pouquinho que você está falando dessa queda. A rede de iluminação que nós temos, ela é exclusiva da rodovia, okay. Tá? Ela não alimenta nenhuma comunidade perto. Então, né? Não houve nenhuma queda de torre, alguma coisa nesse sentido. Especificamente da rodovia. Né? Então, o motorista realmente, nesse período de chuva, ocorre muita neblina na serra, então ele precisa realmente dobrar a atenção na rodovia. Qualquer emergência, tem canais de comunicação que a própria concessionária oferece para o usuário, né? É bom também destacar isso.
Isso, nós temos o 0800 545 000. Esse é um telefone de emergência que fica 24 horas no nosso centro de controle. Também temos uma rede Wi-Fi na rodovia, que ao abrir o navegador de internet, ele consegue também uma ligação de voz com o nosso CCO, então o nosso centro de controle. Perfeito. Então todos esses canais são importantes. Uma curiosidade de usuário, né? A gente tem uma casa lá em São Sebastião e pega bastante a Tamoios. A gente vê que no trecho Planalto ainda há algum ponto ou outro, talvez, de obras, ou apesar de entregue o trecho Planalto, ainda tem alguns ajustes, né, pontuais. E já se avançou bastante com o trecho Serra. Há um cenário para a gente terminar as obras do trecho Planalto e possivelmente também entregar as obras do trecho Serra? Já há uma previsão disso, Robson? Tá. O trecho de Serra é uma obra da concessionária, onde a previsão é dezembro de 20, onde nós estaremos com aproximadamente 13 quilômetros de túneis prontos. É uma rodovia moderna, que é basicamente viadutos e túneis, que inclusive não sofrerá esses problemas de encostas como é na pista antiga, né? Então, quando a gente tiver essa nova pista de subida, a gente terá uma flexibilidade operacional que não teremos mais as pessoas de Caraguatatuba ilhada pela Tamoios, né? Porque hora a gente poderá usar a rodovia também ou para descer ou para subir, né? Então, é uma flexibilidade operacional muito grande. Então, se tudo correr bem, dezembro de 20 aí, o Litoral Norte será presenteado com esta obra, né? O trecho de Planalto é uma obra ainda do governo do Estado de São Paulo, por intermédio do DERS, o qual ainda tem uma série de pendências de execução de acessos, de passarelas, né, que nós estamos aguardando aí uma formalização da real data de entrega dessas obras, né? Então, a concessionária vem cobrando o governo do Estado de São Paulo para que seja dada uma data aí da real entrega dessas obras. Vai ser uma aparência bem próxima da Imigrantes, aquelas descidas um pouco mais, subidas e descidas um pouco mais suaves, e em viadutos e túneis, é isso? Exatamente. Muito similar à Imigrantes nova, né? Mas ainda mais moderna, tá? Okay. Porque todos os túneis ainda terão túneis paralelos de emergência. Então, assim, é uma rodovia feita nas normas mais atuais que se tem de engenharia. Ok. Robson, gostaria de agradecer a presença aqui em nossos estúdios, aliás, principalmente também a importância dessa comunicação, em estar aqui, dessa disponibilidade da concessionária tem de esclarecer as dúvidas, né, esclarecer toda a situação que existe, né, e também tranquilizar o motorista. Por isso eu quero agradecer e ótimos trabalhos aí durante essa semana. Obrigado pela presença, Robson. Tá joia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e na sequência a previsão do tempo e também as informações direto de Brasília. Agora são 9 horas e 29 minutos. E retornamos com a edição do Jornal Abre Aspas e vamos conferir como é que vai ficar o tempo. A gente falou aí sobre a questão da Tamoios e muita gente já está querendo se programar para o feriado. Caio Souza vai nos falar como é que fica o tempo para hoje, mas também vai dar uns detalhes aí de como ficará para o feriado. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E essa terça-feira vai ser mais um dia de bastante sol e calor aqui na nossa região. Um sistema de alta pressão que está atuando em camadas superiores da atmosfera está inibindo a formação de nuvens por aqui. Por conta disso, apesar do dia estar começando aí com nevoeiro em alguns pontos, já agora na metade da manhã essa nebulosidade já vai se dissipar e o sol vai começar a brilhar forte e as temperaturas vão subir. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 33 graus. Já na Serra da Mantiqueira, a máxima fica na casa dos 24, no Litoral Norte, 28 graus e na capital paulista, 32 graus de máxima. Por conta desse forte calor, no final da tarde existem chances pequenas de pancadas de chuva que podem ocorrer de forma isolada. Amanhã, na quarta-feira, nós teremos um aumento da nebulosidade e com isso também um aumento nas chances de chuva, mas as temperaturas vão seguir altas na casa aí dos 30 graus. As más notícias vão por conta da quinta-feira, né, no feriado.
aonde sim um sistema de baixa pressão vai passar próximo ao litoral norte, aí a nebulosidade vai aumentar e teremos chances de chuva a qualquer momento. E essa previsão de chuva vai desde a quinta-feira até a próxima segunda. Ou seja, vamos ter aí um feriado bem chuvoso novamente na nossa região. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito bem, então fiquem alerta aí, pelo menos a previsão inicial é de chuva e ainda o alerta tem que ser redobrado com relação aí a essas possibilidades de queda de barreiras e tudo mais que acontecem, né, infelizmente aí nas rodovias. Então, portanto, não apenas na Tamoios, teve também problemas na Oswaldo Cruz também, né, Lincoln? Então, redobrando a atenção você motorista. Não é só água do mar não, né? Vai ter também pois é, água doce em cima aí. São Pedro também vai estar... Pois é. Bom, ainda falando sobre essa questão das chuvas, nessa semana uma oficina preparatória da Defesa Civil do Estado de São Paulo está aqui na nossa região, em Caraguatatuba, com a participação de representantes de todas as cidades aqui do Vale do Litoral Norte. E o major da PM, o Marcelo Vieira dos Santos, que é chefe da divisão de resposta da Defesa Civil Estadual, informa qual que é o objetivo dessa oficina e os assuntos que serão abordados. O que fazer durante os planos preventivos de defesa civil, a legislação básica hoje existente no nosso território nacional, né, que é a 12.608, assuntos relacionados à geologia, assuntos relacionados à meteorologia aplicada à proteção de defesa civil, como registrar inicialmente um evento que aconteceu na sua cidade, utilizando o nosso sistema SIDEC, que é o Sistema de Defesa Civil, onde nós registramos todos os eventos, os procedimentos a serem adotados aí pelas prefeituras, caso solicite apoio do Estado para assistência humanitária. É um período climático, onde a grande precipitação pluviométrica, que está associada a ventos fortes, descargas elétricas, e que pode causar de alguma forma algum transtorno à população, principalmente aos paulistas. No caso de alagamento, inundações, deslizamentos de terra, enxurradas, entre outros eventos. A oficina se preocupa, o conteúdo da oficina, a justamente capacitar aqueles que já estão de alguma forma treinados e aquelas pessoas que são novas que vão aderir ao sistema aí. Tudo isso para contribuir nesse tema, nessa doutrina de assunto chamado Defesa Civil perante as suas comunidades. A Operação Verão 2018-2019 ela começa no dia 1º de dezembro e qualquer pessoa pode participar das oficinas preparatórias. Aí o treinamento será realizado durante todo o dia de hoje, também de amanhã, terça e quarta, dia 13 e 14, né, no auditório da Associação Comercial de Caraguatatuba. O endereço de lá é a Rua Engenheiro João Fonseca, número 484, no centro. E mais informações também no site defesacivil.sp.gov.br. Tem também iniciativa aqui em São José dos Campos, né, Lincoln? Tem sim, uma oficina acontecendo hoje, das 8 às 5 da tarde, sobre restauração ecológica, né? Plantio de nativas, todos os atores aí que fazem restauração ecológica no Vale do Paraíba, reunidos no Parque Tecnológico. Então, teremos oficinas durante todo o dia com essa temática de restauração ambiental. Muito bem. A gente vai retomar ainda sobre esse assunto de questão de meio ambiente. Aliás, teve corte de uma árvore lá em Taubaté que também está causando muita polêmica. Já a gente retorna com essas informações. Mas vamos para Brasília, vamos com informações de política e iniciamos então com o comentário. A gente teve o anúncio do Joaquim Levy como assumindo aí o BNDES. Esse é o tema do comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Bom dia. Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da transição, que será o ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Parece o rei da cocada. Fala sobre tudo e sobre todos, entende de tudo. Andou há pouco levando puxão de orelhas do futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Estava invadindo com opiniões a área econômica. Deputado do DEM do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni foi acusado de receber dinheiro de Caixa 2 para sua campanha e admitiu que recebeu sim R$100 mil da JBS. E então, pois é, parece ter sido perdoado por Bolsonaro e também pelo juiz e futuro ministro da Justiça Sérgio Moro,
que saiu com essa. Onyx teria pedido desculpas, ora. Na coletiva de ontem, para falar sobre a pasta do meio ambiente, disse que há vários nomes na mesa. Não chegou a falar da atriz Maitê Proença, que teria sido sondada para a pasta. Se irritou com jornalistas. Tratou de desqualificar ONGs que cuidam do meio ambiente, especialmente as internacionais. Essas entidades sempre tiveram papel importantíssimo, principalmente na fiscalização e na conscientização da população. Do alto da sua arrogância, Onyx, deselegante, maltratou a Noruega, maior doador do Fundo Amazônia, que destinou cerca de 2,8 bilhões para a preservação ambiental entre os anos de 2009 e 2016. Uma coisa é tratar, sim, de rever as relações com as organizações preservacionistas, colocando o país de maneira soberana diante dos desafios ambientais. Outra coisa é bater o pezinho como um menino mimado. Até amanhã. Obrigado, Zé. A gente vai então com essa matéria. O economista e ex-ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, ele aceitou, né, o convite e será indicado para presidir o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que apenas endossou uma indicação que é do futuro ministro Paulo Guedes em relação ao nome de Joaquim Levy para a presidência do BNDES. Levy é formado, na verdade é doutor em economia pela Universidade de Chicago, a mesma de Paulo Guedes, já trabalhou para o Fundo Monetário Internacional e atualmente ocupa a diretoria financeira do Banco Mundial. Levy também foi secretário do Tesouro Nacional durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, ministro da Fazenda durante o segundo mandato de Dilma Rousseff e secretário de Fazenda do governo do estado do Rio durante a administração de Sérgio Cabral. Apesar da indicação ter partido de Paulo Guedes, hoje, no meio da tarde, quando falou à imprensa, Jair Bolsonaro defendeu o nome de Levy para a presidência do BNDES. Vamos acompanhar. Tem reação, tem Levy ter servido a Dilma, ter servido ao Cabral, mas nenhum processo, nada tem contra ele. Esse é o argumento do Paulo Guedes. E eu tenho que acreditar no Paulo Guedes, tá certo? Ele acha que esse é o nome certo para que o BNDES ande. Nós queremos botar na mesa para todos, para vocês da imprensa, para todos tomar conhecimento, todas as transações feitas com o BNDES, porque afinal de contas, o dinheiro é público, é de todos nós. Muito bem, a gente estava até comentando aqui que o tom da equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro é um tom um tanto agressivo, hostil em alguns certos momentos. Tem que ter uma certa polidez. Nós não estamos mais em campanha eleitoral. Agora um presidente eleito assumiu, está eleito, agora tem essas responsabilidades perante a comunidade, não apenas do Brasil, mas a comunidade internacional. Você vê respostas meio introcadas, aí, meio até irônicas de alguns que são futuros ministros, não está de acordo com uma postura de um governo, né? Enfim, nós não estamos, como eu falei, nós não estamos em campanha mais. Veja, eles foram eleitos com esse caráter mais incisivo, falando a verdade, doa quem doer. Mas agora está falando como presidente, né? O Onyx Lorenzoni falando como ali o chefe da Casa Civil. É preciso um pouco mais de polidez, um pouco mais de diplomacia, até porque falar com a Noruega, que injeta muito dinheiro aqui na questão ambiental, da forma que foi falado, a gente que vai ensinar vocês a fazer recuperação ambiental, ou então pegar uma repórter argentina e ignorar o Mercosul olho no olho, é algo que a gente não deve ter aí nesse cenário como constante, né? A gente quer pulso firme, mas também uma certa... educação, né? Exato. Enfim. Tá faltando um pouco. A área técnica do Tribunal Superior Eleitoral concluiu na noite de ontem a análise preliminar da prestação de contas da campanha do Jair Bolsonaro e apontou 17 indícios de irregularidade na documentação entregue pela equipe do presidente eleito. Com isso, os técnicos pedem que o ministro relator, Luiz Roberto Barroso, dê prazo de 3 dias para que a equipe de Bolsonaro encaminhe documentos e esclarecimentos aí sobre esses itens levantados, além de outros 6 temas em que apontam inconsistências.
O ex-assessor especial da Presidência da República, o Rogério Aurélio Pimentel, que ocupou o cargo entre 2003 e 2011 nos governos do ex-presidente Lula, admitiu ontem em depoimento no processo que investiga as obras no sítio em Atibaia que entregava envelopes com dinheiro a empresas que forneciam material para as reformas. Os procuradores afirmam que ele fez pagamentos em dinheiro vivo repassado pelo Odebrecht. A defesa do ex-presidente Lula disse que o depoimento não deixou qualquer dúvida de que Fernando Bittar é o proprietário de fato e de direito do sítio. Os advogados afirmaram ainda que ficou evidente que Lula não tinha conhecimento ou relação com as obras enquanto era presidente, que as provas do processo não mostram relação entre as obras e contratos da Petrobras. O ministro Nefi Cordeiro, que é do Superior Tribunal de Justiça, ele acolheu o pedido da defesa e determinou a soltura dos colaboradores do Grupo JF, Joesley Batista, Ricardo Saldi, Florisvaldo Oliveira e Demilton Castro, presos na semana passada pela Polícia Federal na Operação Capitu. O ministro relator do caso no STJ entendeu que a prisão foi ilegal. A Operação Capitu se baseou na delação do doleiro Lúcio Funaro, apontado aí como operador do MDB. Na delação, o Funaro disse que a JBS dos irmãos Joesley e Wesley Batista deu 30 milhões de reais aí para o MDB, sendo que 15 milhões para a Executiva Nacional e mais 15 milhões para o Diretório em Minas Gerais. O esquema, segundo as investigações, operou entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015. Coisa ainda está quente, né? Tem muita notícia vindo de Lava Jato, mesmo com a ausência agora do Moro lá na ponta da linha, como ministro da Justiça. Acredito até que se fortaleça mais ainda, não só a Lava Jato, como outras operações que estão de investigação. E a gente tem aí muitas surpresas ainda nos próximos meses, mesmo já com a gestão do Bolsonaro. Você achou interessante a indicação como ministro da Justiça, na verdade esse super ministério, né, que agora o Sérgio Moro agora está ocupando, está assumindo aí. Muita gente falou que ele está com um pouquinho de ego um pouco superior e tudo mais, enfim, mas é realmente de fato uma condecoração ao trabalho que vem sendo feito na Operação Lava Jato? Se a gente pudesse fazer um plebiscito no Brasil para eleger um ministro da Justiça, acho que 90% aí escolheriam o Moro pela atuação que ele tem tido. O que eu acho é o seguinte, é uma oportunidade não só de fazer com que a gente tenha mais segurança através de um planejamento entre os municípios, os estados e a União, mas mais do que isso, também mudar a nossa legislação. Nossa legislação ela é muito fraca com relação a tratar realmente o bandido como bandido. O sujeito vai lá e o crime compensa, né? Ele logo sai. E mais do que isso também, utilizando, às vezes, menores de idade, que sabem que vão ter ali só uma punição correcional, não vão ser presos, e colocam eles para fazer os crimes mais bárbaros. Não é possível uma família perder um chefe de família com um garoto de 16 anos e ele sair impune disso. Então, essas questões de legislação e essas questões dessa união melhor entre Estado, municípios e a União, eu acredito que é uma tarefa que ele vai levar no dia a dia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos divulgou ontem em um relatório preliminar sobre a violência aqui no Brasil. A instituição visitou o país esse mês e concluiu que populações historicamente discriminadas continuam em situação vulnerável. 23 anos depois, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos voltou ao país a convite do governo brasileiro. Durante uma semana, a delegação visitou 8 estados e o Distrito Federal. Esteve com autoridades do governo, com representantes da sociedade civil e movimentos sociais. O resultado do trabalho preocupou os integrantes da missão. De acordo com os observadores, é preciso acabar com injustiças e desigualdades. A superlotação de presídios, a falta de apoio às comunidades indígenas e quilombolas e o aumento da violência no campo e nas cidades são graves violações aos direitos civis. Eles temem que medidas de austeridade fiscal do governo
acabem com políticas sociais que atendem os mais pobres. A comissão pediu que a justiça seja feita para as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Marielle carregava no próprio corpo todas as pautas que os direitos humanos defendem, e acho que não só pelo que ela representava, mas por todas as bandeiras que ela defendia, por todas as causas que ela defendia, o caso dela se torna tão emblemático e sim, simbólico diante do mundo para revelar o que a gente faz aqui cotidianamente. Nesse relatório preliminar, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos faz 71 recomendações ao Estado brasileiro. Esse número de pedidos pode ser ainda maior. Isso porque o relatório final leva mais 6 meses para ficar pronto. Para a presidente da comissão, alguns deturpam o significado de direitos humanos. Eles são para todos e não para grupos específicos, disse ela. Muito bem, a gente já sabe que essa questão realmente da situação vulnerável que se encontra, agora a gente requer aí, a gente pelo menos prospecta aí que medidas sejam tomadas, né, para que realmente reduzam de fato, né, concretamente o número de violência existente no Brasil e que a justiça também seja feita e seja rapidamente feita, né, Lincoln? Que demora e atrasa, se alonga e tudo mais, e várias brechas, enfim. Tem situações, medidas mais imediatas a serem tomadas para que a gente realmente baixe o índice de violência, mas a gente sabe muito bem que com a melhora da economia e com uma educação formal penetrando, né, toda a população, a gente tem uma tendência de que em alguns anos a gente possa também já ter os índices de violência um pouco menor. Muito bem, olha, agora há pouco o Jair Bolsonaro ele postou aqui no Twitter a indicação já de um novo ministro. Ele está fazendo isso constantemente pelo Twitter, puxando um pouquinho o Trump, né? Seguindo a linha Trump. Do Trump. Ele anunciou agora o cargo para ministro da Defesa. Então, no caso, atualmente é o Joaquim Silva Luna, né, que é o general também, e ele anunciou um outro general, que é, no caso, o general da reserva, Fernando Azevedo e Silva. Então, portanto, ele acabou de anunciar que o Azevedo e Silva foi chefe de Estado-Maior do Exército e passou para a reserva neste ano. Atualmente, o general assessora o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli. Então, portanto, a escolha aí de mais um general, mantendo a linha dos generais na pasta do Ministério da Defesa, acabou de ser anunciado aí pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Muito bem, a gente vai para o intervalo rápido, porque na sequência nós temos informações regionais e também informações do esporte. Permaneça conosco na audiência. Muito bem, retornando aqui com a edição do Jornal Abre Aspas, dessa terça-feira, dia 13 de novembro, e com informações agora regionais, a Comissão de Ética da Câmara de São José dos Campos, ela vai se reunir ainda nessa semana para analisar a defesa apresentada pelo vereador Maninho 100%, do PTB, com relação à denúncia de que ele teria cometido irregularidade como cobrança de pedágio de assessores, desvio de função de cargos comissionados e recebido doações eleitorais irregulares. Maninho, que faz parte da base do prefeito Felício Ramute, foi acusado por um ex-assessor de cobrar R$300 mensais de pedágio, uma espécie de pedágio, né, por uma indicação a um cargo na Prefeitura de São José. De acordo com o presidente da comissão, o vereador Lino Bispo, do PR, a defesa foi entregue à comissão há cerca de 15 dias. De acordo aí com o vereador, nos próximos dias, os membros dessa comissão vão deliberar se um eventual pedido de investigação será enviado ao plenário. Caso a comissão entenda que é necessária a abertura de uma investigação, cabe ao plenário, então, decidir se vai aceitar ou não o pedido. Em agosto, Maninho foi condenado por improbidade administrativa pela Justiça por manter em cargo comissionado na Câmara um assessor que, na verdade, trabalhava para seu empreendimento particular. A denúncia foi feita por um ex-assessor e revelada pelo jornal O Vale. Maninho nega as acusações e afirma que as denúncias não apresentam provas contundentes. Rodrigo, o que eu acho é que a gente tem que aproveitar uma oportunidade como essa, em que o país está querendo limpar a corrupção, fazer com que o Estado seja um Estado mais enxuto e diminuir, sim, o número de assessores. Não é possível a gente ter uma Câmara com 21 vereadores e aí centenas de assessores. É desnecessário, é um gasto público,
e aí gera, obviamente, esses problemas, esses desvios de função que a gente sempre vê, não só na Câmara de São José, mas nas câmaras do Brasil inteiro. Então é um momento também da gente enxugar um pouco a máquina e diminuir o número de assessores. Após 2 anos como líder do governo do prefeito Isaías Santana na Câmara de Jacareí, o atual primeiro secretário Abner de Madureira, do PR, deixa as 2 funções em dezembro para se dedicar à presidência da mesa diretora no biênio 2019-2020. Em entrevista ao jornal Vale, o Abner disse que, embora tenha sido representante do prefeito na Câmara nos últimos 2 anos, ele irá comandar a casa com isenção. Eu recebi o convite do prefeito no início do ano passado para ser líder do governo, né? Para mim foi uma surpresa, né? Já era um desafio estar como vereador, por ter sido eleito na primeira eleição, e foi maior ainda a surpresa quando ele me fez esse convite. Mas agora, finaliza agora no final desse ano, 2018, a minha função como líder do governo, né? E a função como presidente, ela é diferente, né? Eu acredito muito que a casa, ela tem a sua autonomia, mas o presidente da Câmara, com os colegas e o executivo, acho que tem que trabalhar pensando no bem comum, no bem da população, no desenvolvimento da cidade. Então eu acho que deve ter um relacionamento harmônico, né? Porém, sempre discutindo, sempre desejando que a população saia como vencedora nessas discussões. A Prefeitura de Jacareí informou que o próximo líder do governo na Câmara será decidido em janeiro. E a entrevista completa aí com o novo presidente da Câmara de Jacareí você acompanha no Facebook do jornal O Vale. E é importante, né, Lincoln, essa questão de separar as coisas. Tudo bem que ele estava na base do governo, agora como presidente da Câmara ele tem que ter e atuar com total isenção, né? Independência dos poderes é necessário, né, para a gente ter a democracia sólida. O Ministério da Saúde emitiu um comunicado recomendando que pessoas que moram ou visitam locais com risco de infecção de febre amarela se vacinem antes do verão. De acordo com o comunicado, cidades do litoral norte estão entre esses locais de risco, portanto, você que vai se deslocar para o litoral norte, fique atento com relação a isso. Segundo o governo federal, o período de maior transmissão da febre amarela é no verão, que acontece de dezembro a março, né? Portanto, nós estamos aí já na porta, né, do verão. Entre o total de casos de febre amarela em humanos no estado de São Paulo, 14 ocorreram no litoral norte, dos quais 5 evoluíram para óbito. Em São José dos Campos, 4 pessoas morreram por questão da febre amarela, totalizando 7 casos. Em Taubaté houve uma morte com 2 casos. E em Caçapava foram 3 casos da doença e Cunha teve um óbito. Por isso, muita atenção aí para você que se desloca para essas cidades que já tiveram casos e também uma incidência maior, como a gente está vendo também no litoral norte aí, com relação a febre amarela, a importância da vacinação. Incluiria até uma senhora que eu conheci em Monteiro Lobato e que faleceu em virtude da febre amarela. Às vezes não entra nessa contabilidade, mas foi muito grave no verão passado e a gente espera uma prevenção maior nesse verão. A Tamoios faz também uma ação, né, com relação a essa campanha de vacinação e tudo mais. A concessionária vai montar um posto. Aliás, a informação está no nosso portal. Você pode ir lá visitar o spriomais.com.br para ter as informações de toda a operação que vai ocorrer com relação a esse feriado prolongado aí na rodovia dos Tamoios e também essas ações aí específicas para a vacinação da febre amarela. E além também de voltar aí depois e conferir a entrevista na íntegra com o gerente aí da Tamoios, informando direitinho a questão atual, da situação atual da rodovia. Bom, falando de meio ambiente, Lincoln, e é bem interessante a sua presença aqui, propósito essa questão, porque a gente teve uma remoção de um eucalipto, acho que tinha 30 metros de altura. Era um símbolo muito bonito ali em Taubaté. Eu me lembro desde pequeno, aquela árvore bonita que ficava no meio da rua. Ela ficava no meio da rua e aí, no caso, a via se desdobrava ali em duas... Desviando ali. E perto ali do estádio do Joaquinzão, tudo mais, uma área ali na região do Jardim das Nações. E
ela foi, então, houve uma operação para a remoção desse eucalipto. A Prefeitura de Taubaté, ela, desde o último sábado, ela essa ação, claro, provocou protestos entre os munícipes, e essa ação vem sendo acompanhada pela Secretaria de Meio Ambiente e de Serviços Públicos e da Defesa Civil. Você vai ver algumas imagens aí dos moradores da cidade que fizeram esse protesto e tudo mais, onde se realiza ali, onde se localiza o eucalipto, e eles alegam que a administração municipal não apresentou aí alternativas para solucionar o problema e simplesmente cortou a árvore. A prefeitura, a gente está vendo uma imagem agora da árvore cortada, né, no caso, e alguns munícipes dizem que não estaria podre, enfim. A Secretaria de Meio Ambiente de Taubaté informou que fez exame de tomografia, né, de impulso para análise do lenho, que identificaram o comprometimento da estrutura do tronco da árvore. A gravidade é impedir ainda que fossem feitas intervenções para recuperar o eucalipto e, pelo risco, a Secretaria decidiu, então, pelo corte. De acordo com a Prefeitura, após a poda, vai ser plantado na região um IP. Eles até alegaram também que, por causa da idade, a raiz ela é longa e não vai ser completamente removida, e isso também possibilitaria o plantio de uma nova árvore naquele local. Então, no caso, se optou por um IP branco, mas pela imagem que a gente acompanha, muitos moradores ficaram revoltados. Não tá com problema nenhum. E você estava comentando comigo que na imagem que a gente viu, se até o Douglas puder colocar de novo essa imagem, Douglas, a olho nu é muito complicado de você detectar algum problema ali, né? Enfim, realmente, por conta disso, a própria prefeitura fez os exames e tudo mais. Cabe esse tipo de exames, esse tipo de procedimento, né, Lincoln? Essas tomografias, né, para ver a condição aí fitossanitária das árvores, ela é importante, é conclusiva. Não há a menor dúvida que árvores como essa, que já não são mais só do patrimônio ambiental do município, mas já tem um patrimônio cultural, né? Árvores simbólicas aí, de ter muitos anos, muitas décadas convivendo, às vezes, naquele bairro, vira um simbolismo do bairro. Pois bem, é preciso ter um cuidado, é preciso ter realmente, mais do que isso, um trabalho de prevenção para que a gente possa prolongar a vida da árvore. Mas é de se imaginar que todo ser vivo tem lá um ciclo de vida, e mais do que isso, você imagina uma árvore que às vezes é confinada no asfalto, mais do que isso, levando fumaça de carro todos os dias. Isso também faz com que a vida da árvore seja reduzida. Eu acredito que a prefeitura aí fez um estudo técnico e imaginou que uma árvore de um porte daquele, num local de grande circulação de pessoas e veículos, seria temerário, né, esperar a árvore perecer e cair, e foi então um trabalho de prevenção, tirá-la e colocar uma outra árvore saudável no local. É sempre penoso e triste ver realmente uma árvore simbólica como essa ser retirada, mas a cidade é dinâmica e, infelizmente, a gente tem que substituir as árvores doentes e velhas antes de causar um problema que pode causar até uma fatalidade. A gente teve aqui o caso da Centenária ali também, né? Uma figueira aqui também. No Dom Bosco, né? Isso, na Praça Dom Bosco, região central, enfim, mobilizou muita gente. Ela estava realmente doente. A nossa política, só aqui, enquanto Conselho de Meio Ambiente, e o recado também para Taubaté da mesma maneira, essas árvores mais simbólicas, mais antigas, fazer um trabalho de prevenção, ou seja, verificando que ela está doente, fazer um tratamento já preliminar para minimamente prolongar a vida dessas árvores, para que não tenha que fazer um corte drástico, como foi feito agora no eucalipto, que sempre causa uma comoção entre a população. Muito bem. Acompanhando e sempre cuidando do meio ambiente, né? É importante a gente não desviar a atenção e sempre ter esse cuidado com o meio ambiente. Mudando de assunto, vamos falar de esportes. Após 2 derrotas consecutivas, o São José Basquetebol ele encara amanhã o Flamengo no ginásio Lineu de Moura, aqui em São José, aqui na cidade. A equipe está confiante e motivada aí, após ter se reencontrado com a vitória, né, ao vencer o Bauru no último sábado pelo NBB. O técnico Paulo César Jaú, ele atribuiu aí a defesa, a conquista do triunfo no último sábado aí no ginásio Panela de Pressão, que é a casa do adversário lá. E com essa vitória, então, o São José passa a ter 2 triunfos e 3 derrotas pelo NBB. A equipe está na 10ª colocação do Nacional, com 40% de aproveitamento. Amanhã, portanto, os joseenses encaram o Flamengo. A partida está marcada para 7 horas da noite no ginásio Lineu de Moura. E o Rubro Negro é vice-líder do NBB, com 7 vitórias e 1 derrota. Então, cerca de, aí, matematicamente, 77,8% de aproveitamento. Boa sorte aí à equipe
do São José. Para levantar a moral, porque o Flamengo realmente é um dos melhores times do Brasil, tradicional, e uma vitória contra o Flamengo faz com que o time depois possa embalar, né? E mudando ainda de assunto, gente, só uma notinha de esporte, mas agora a gente vai falar do Rock in Rio. O Rock in Rio abriu a venda antecipada de ingressos ontem e já se esgotou em menos de 2 horas, mantendo a tradição. Sempre eles abrem um lote e acaba rapidinho, enfim. Segundo a produção do evento, Lincoln, foram 198 mil ingressos vendidos para essa edição de 2019, isso em menos de 2 horas. A gente está falando em crise. Mesmo sem todas as atrações, às vezes fechadas, a pessoa sabe que o Rock in Rio é garantia de bons shows, né? E a turma, então, não deixa para a última hora, não. Tem já algumas bandas confirmadas, Imagine Dragons, Pink, Iron Maiden, Sepultura, enfim. Mas ainda não está a programação completa. E a gente está numa crise, mas os valores são altos, mas tem gente lá comprando, né? Sem dúvida. Para isso não tem crise. Fala assim, não janto, mas vou no Rock in Rio. O fã que adquiriu o produto pode escolher em qual data pretende usá-lo aí antes que a venda oficial de ingresso seja aberta ao público, né? Foi aberto apenas um lote aí específico, né? Que é o card, né? E essa abertura para o público em geral vai acontecer em abril só no ano que vem. A escolha poderá ser feita entre 6 de fevereiro e 8 de abril, segundo a organização. A gente falou das atrações, o Rock in Rio acontece entre os dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, lá no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico. Para quem vai, bom divertimento aí, bons shows, né? Uma notícia um pouco triste, né, nessa área de entretenimento, que uma lenda das histórias em quadrinhos e responsável pela criação de heróis mais emblemáticos da Marvel Comics, o Stan Lee, morreu ontem, pegando todo mundo de surpresa. Aliás, já estava bem velhinho, já 95 anos, já tinha vários problemas já de saúde, mas é um tipo de uma figura que parece que nunca vai morrer, né? A gente nunca espera uma notícia dessa. Ele acabou falecendo na casa onde reside, lá em Los Angeles. Neste último ano, Stan Lee sofreu várias doenças, entre elas pneumonia. Era filho de imigrantes judeus nascidos na Romênia, em Nova York. Ele começou a trabalhar como assistente de escritório na indústria de quadrinhos na década de 40, quando usou pela primeira vez o pseudônimo Stan Lee, que adotaria mais tarde como nome legal em uma edição do Capitão América. Na década de 50, ficou encarregado de criar uma nova equipe de super-heróis para rivalizar com a Liga da Justiça, da DC Comics. O primeiro time de heróis de Lee foi o Quarteto Fantástico, em 1961. Após o sucesso do quarteto, Lee e Jack Kirby criaram Thor, Homem de Ferro, os X-Men, o Incrível Hulk, o Pantera Negra e o Homem-Aranha. Os personagens se juntariam eventualmente para formar os Vingadores. Tá, é uma perda grande aí para a indústria de entretenimento, mas também uma perda grande de um cenário total, né? Uma criatividade ímpar e mais do que isso. Ele colocava os heróis como humanos com problemas também, né? O herói tinha aqueles problemas do dia a dia e ao mesmo tempo tinha lá o seu toque de herói. Ele conseguia fazer isso com maestria e diria que nos últimos 15 anos, grande parte da bilheteria dos cinemas tem lá um toque do Stan Lee com X-Men, com Homem-Aranha e tantos outros heróis aí que ele criou nesses 95 anos de existência. É um ícone mesmo. Sim, sem dúvida. Lendas falam que não morrem, né? O legado dele com certeza permanece. Era bacana também a participação dele nos filmes, né? Sempre tinha ali um papel ali de muito bacana, rapidamente aparecer nas telas. Vai fazer falta. Bom, encerramos aqui mais uma edição do Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua audiência. Lincoln, obrigado pela companhia mais uma vez, uma ótima semana. Eu que agradeço, uma boa semana e um bom feriado para todo mundo. Aliás, bem-vindo a esse novo estúdio aqui no Jardim Aquários. Muito bonito aqui. Gostou do nosso visual aqui na Avenida Cassiano Ricardo, a gente acompanhando o trânsito. É um dos melhores visuais aqui de São José dos Campos, não há menor dúvida que o estúdio ficou muito bem localizado. Parabéns aqui para SP Rio+, e a gente continua na próxima semana. Perfeito. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que o conteúdo permanece na íntegra no Facebook da SP Rio+, e o Facebook do Jornal Vale, e também no nosso portal sprriomais.com.br. Uma ótima terça-feira e até amanhã.